dia. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. A gente sabe que é uma semana delicada, semana de prova, enfim, para a maioria, pelo menos, da graduação. Então, a gente sabe que estar aqui nesse horário é um esforço bastante grande de vocês, então queria agradecer. Claro, também queria agradecer a presença dos professores, enfim, né, que estão aqui, o Marcelo, por ter vindo, recém-chegado de viagem, e a própria professora Lia Vals, professora da FGV e também da UERJ, professora de lá, da UERJ, sobretudo, na graduação e na pós-graduação de RI. Na verdade, a ideia dessa mesa, ela veio de a gente atualizar e trazer um pouco para o debate de vocês uma questão que é bastante atual, que voltou com força nos últimos meses, que é, em particular, a questão das carnes, que trouxe por si só toda a pauta sobre barreiras tarifárias e não tarifárias, e, precisamente, a questão do comércio de carnes brasileiro. Então, a gente conversou, enfim, né, nós do Eixo de Comércio conversamos e colocamos, vale a pena a gente trazer esse debate para a discussão, enfim, e criar, já talvez como a primeira palestra do Eixo, do semestre, esse debate que eu acho que é muito atual e vocês não podem estar aquém disso, né? Então, a ideia é justamente começar por essa questão mais geral, e aí a professora Lia vai apresentar a discussão dela sobre barreiras tarifárias, não tarifárias, um pouco à luz de economia política. Muito bem-vinda, agradeço novamente, muito, enfim. Dá sempre para contar com a Lia, porque já esteve aqui em outros momentos e tal, tudo mais. E, em seguida, venho eu, um pouco no papel de professor de database, vou mostrar alguns dados para vocês, alguns gráficos, enfim. E, por fim, o professor Marcelo vai trazer a contribuição que ele tem desenvolvido lá com o pessoal do IPEA acerca da questão do comércio especificamente de carne, tá certo? Então, a gente vai começar, a gente não deve se estender muito, até para que a gente tenha espaço para o debate, para perguntas. Nós temos professores também do Eixo aqui, a Denise, a Leane, então também fiquem à vontade para contribuir. Tudo bem? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite do Taiwan, enfim, do grupo aqui de comércio. A minha ideia é um pouco conversar com vocês, mais uma introdução, né, a essa questão das barreiras de proteção, quer dizer, as formas de proteção, trazendo um pouco uma reflexão sobre isso, que tem impactos também sobre o que é a agenda de política de comércio exterior brasileira. Um pouco é mostrar que a nossa agenda está extremamente defasada, né, e que é um desafio para quem trabalha nessa área, né? Quer dizer, para vocês que daqui a pouco estão se formando, tem aí uma agenda muito grande de temas a serem tratados, no qual o Brasil realmente está ainda, vamos dizer, nos bastidores da história, né? Bom, a apresentação, primeiramente, qual é a motivação, tá? Embora a gente fale, a TPP, Transpacífico, acabou, né, a parceria transatlântica acabou, quer dizer, isso não está no passado, não é exatamente isso, né? Embora, no caso dos Estados Unidos, o acordo conjunto, né, que era a Transpacífico, se transformou agora numa agenda que os Estados Unidos antes levava, que era uma agenda bilateral. Os temas que estão presentes no TPP, eles continuam presentes nas agendas que os Estados Unidos fará dos seus acordos, né? A gente tem que lembrar que você tem o Trump, agora não muito a favor de acordo, mas os acordos bilaterais, alguns acham que eles vão ser retomados, mesmo porque o interesse é grande dentro de vários setores americanos, né? Mesma coisa em relação ao transatlântico. Independente de serem através desses acordos, eu quero dizer que os temas que a gente vai ver de temas regulatórios, eles estão presentes e, de alguma forma, eles são resolvidos, seja através de acordos formais, seja através da proliferação de próprias normas privadas que vão sendo criadas e vêm sendo criadas, tá? A segunda motivação é lembrar que o acordo Mercosul-União Europeia, né, que o Taiwan vai destrinchar, ele não trata apenas de tarifas, ou seja, ele não trata apenas dos temas, vamos dizer, convencionais clássicos, né, do comércio internacional. Ele também trata, em parte, da questão de regulação. E depois também, que é a terceira motivação, é lembrar um pouco que no tema da integração sul-americana, né, que é um tema extremamente, do meu ponto de vista, importante dentro da agenda brasileira, ela tem que ser renovada também trazendo para dentro da questão da integração sul-americana essas novas regulações do comércio internacional.
Tá? Então, essa seria a motivação. Então, quais são as questões que vão ser analisadas? A gente vai fazer um contraponto entre o antigo e o novo comércio, né? O antigo comércio são as tarifas e os chamados equivalentes tarifários, né? Não sei se com alguma dúvida, a gente aqui é informal, podem perguntar. Tá? Equivalente tarifário é quando eu tenho alguma medida de comércio, por exemplo, uma cota ou um tipo de subsídio que eu consigo fazer a equivalência tarifária, ou seja, eu consigo transformar aquilo numa medida tarifária. Tá? E o novo comércio, que tem mais a ver com a gente chama precaução. Né? O velho comércio é o comércio da proteção, o novo comércio é da precaução. Tá? Que aí são barreiras motivadas por segurança, meio ambiente, sustentabilidade. A minha inspiração, tá, para essa distinção é um texto do Pascoal Lamy, que é um texto extremamente interessante. Ele apresentou numa John Tumler Lecture, que é Looking Ahead, The New World of Trade. Tá? Isso está disponível, botei ali a referência, vocês colocando no Google, aparece logo. Tá? E a segunda motivação, isso é uma motivação, então, em termos de regulação, é aí do ponto de vista econômico, a questão, né, que se discute um pouco da antiga e a nova globalização. Né, que essa nova globalização seria uma globalização diferente da antiga globalização, e aí quem tem escrito muito sobre isso é o Baldwin, né, que trata de como também essa nova globalização afeta o tema da regulação internacional. Né? Apesar dessas diferenças, você tem questões que estão sempre presentes quando se discute comércio. Tá? Lembre-se, já estudaram, acho que a maioria de vocês, um pouquinho de comércio, o comércio nunca é neutro. Sempre, em qualquer negociação, tem quem perde, tem quem ganha. Né? E isso é o grande drama, sempre, do ponto de vista quando se propõe algum tipo de negociação. Quer dizer, como que você atenua os custos de ajustamento para aqueles que perdem? Como é que se trata esse problema? Né? Esse problema foi, de certa forma, eu acho, do meu ponto de vista, um pouco esquecido nas discussões sobre... Né, o tema da globalização, né, achando que o livre comércio resolve tudo, certamente não resolve, né, e uma das reações, inclusive, tem sido, né, aí vista de diversas formas. Não é que o comércio seja o único responsável, ele não é, ainda mais eu acho que a tecnologia, nesse caso, tem um papel, às vezes, mais importante, mas é algo que tem que estar presente quando se propõe maiores aberturas das economias. Tá? E, por último, essa questão do multilateralismo, os acordos preferenciais, como elas são afetadas por essas questões, e algumas reflexões para o caso brasileiro. Tá? Então, primeira questão, o que é o antigo, o que a gente está falando, que é o antigo comércio e a antiga globalização. Tá? O antigo comércio, a ideia é o quê? É que você tinha uma fragmentação da produção em si. Né? Quer dizer, você tem uma empresa, uma multinacional, ela pode resolver ou ela transfere, né, inteiramente a sua unidade de produção para outro país, e faz isso em vários países, ou também você tem produção verticalizada em termos de, olha, o motor de ignição é feito nesse país, o pneu é feito em outro, e você tem o que a gente chama um comércio intra-indústria muito dinâmico. Né? Essa seria a antiga. Isso, as regulamentações para isso têm muito mais a ver com você simplesmente o quê? Você facilitar esse trânsito de mercadorias. Para isso você tem que negociar o quê? Redução de tarifa, redução de barreiras que estão na fronteira. Né? Se vocês já devem, não sei se alguns já estudaram um pouquinho o histórico do Acordo Geral, né, que até dá na OMC, a primeira grande fase do GATT, né, que logo tirou a agricultura das negociações, é o quê? É somente discutir, somente negociar a redução de tarifa de produto industrial, que era o que naquela época era do interesse dos países desenvolvidos, que permitia alavancar o que a gente chama exatamente o comércio intra-indústria, que era como as multinacionais se espalharam, né, dos Estados Unidos para a Europa e por aí vai. Tá? Então, a regulamentação, quer dizer, você estava mais preocupado era com essa questão, quer dizer, como diminuir as barreiras na fronteira. Barreiras, e como as tarifas eram altas, né, como é que eu reduzo essas tarifas. Tá? E era uma negociação do ponto de vista que a gente fala, tipo mercantilista, quer dizer, quando você senta para fazer essa negociação, o que eu quero? Olha, eu quero o máximo de acesso ao teu mercado e quero o máximo proteger o meu.
Então, era uma lógica de negociação que a gente diz que era uma lógica mercantilista. Tá? A ideia era você fazer proteção ao produtor, né, e maximizar acesso ao mercado. Quer dizer, o papel do consumidor aí, né, nesse tipo de negociação, ele não era assim tão claro. Né? É muito difícil a gente ter lobby naquela época de consumidores, lobbies fortes, né, lutando para alguma coisa. Era muito mais a questão de proteção do seu produtor, então você estava querendo essa lógica mercantilista e, por outro lado, você queria acessar ao máximo o mercado do outro. Tá? Nesse tipo de negociação, também é mais claro, a gente vê que tem repercussão na economia política de como se negocia, você definir também trade-offs, quer dizer, interesses. Por exemplo, no Brasil, durante muito tempo, ainda tem um pouco, quer dizer, o interesse do setor agrícola versus o interesse do setor industrial. Né? Algumas pessoas simplificam, eu acho que não é nada simples, mas alguns simplificam dizendo, o Brasil... o setor agrícola tem interesse em abrir mercados, entrar nos outros mercados, e como ele é competitivo, ele não se preocuparia tanto em oferecer abertura. O setor industrial brasileiro, ao contrário, é um setor que seria mais protecionista, ele quer fechar mercado e não quer ser sacrificado em função da questão agrícola. Por quê? Porque eu só estou discutindo o tema tarifário, né, o tema de acesso ao mercado, tá bom? E aí é que entra tarifas, cotas, subsídios, né, os equivalentes tarifários. Tá? Então, essa negociação do ponto de vista multilateral, da teoria econômica, é você diminuir os obstáculos, menos tarifas, maiores ganhos, e quando você passa para os acordos preferenciais, né, a ideia também é que os acordos te permitem maior acesso ao mercado, aí tem uma questão mais específica, né, que o acordo pode levar a problemas de desviar o comércio, mas eu quero dizer basicamente é que esse antigo comércio ele estava dentro de uma regulamentação que era o que o GATT estava acostumado. E é o que os livros tradicionais, vamos dizer, de economia, de comércio, teoria de comércio, trata. A teoria clássica de comércio ela vai tratar disso. Né? Você consegue fazer os ganhos, as perdas a partir desse tipo de enfoque. Bom, o novo comércio. Essa é a curva, acho que muita gente aqui já deve ter visto, né? Chamada curva sorriso, né? Botando ela antes somente para a gente poder entender melhor o que é esse novo comércio. O que é essa curva sorriso? Né? A ideia é que agora você tenha uma fragmentação de tarefas. Tá? Qual é a diferença entre a fragmentação de produção e a fragmentação de tarefa? Uma ideia que fica um pouco dessa fragmentação de tarefa, que é um exemplo que muitos citam, é a ideia, por exemplo, antes eu era um engenheiro, sei lá, do campo da informática, da telecomunicações. Eu sei que esse meu setor, não no Brasil, vou pensar em outro país, nos Estados Unidos, sei lá, eu sei que esse meu setor é o setor que eu tenho vantagens competitivas, eu estou garantido aqui. Se eu entrar numa empresa que pertença a esse ramo, eu estou feito para o resto da vida, vou ganhar bem, não tenho o menor problema. Né? Só que muda, porque a partir do momento que eu fragmento tarefa, tem um engenheiro lá de TI ou engenheiro de informática na Índia, né, que sabe fazer exatamente o que eu faço nos Estados Unidos e ele é mais barato. Né? Então, o que eu posso fazer? Dado o desenvolvimento das novas tecnologias de própria informação, eu posso, às vezes, o quê? Utilizar, minha empresa pode utilizar os serviços daquele engenheiro que está na Índia e eu perco o meu emprego. Basicamente é isso, quando eu falo que eu estou dividindo por tarefa, eu estou fragmentando as tarefas. Né? Então, essa é uma nova forma. Essa curva sorriso que ela quer mostrar, tá, é que essas etapas todas agora, elas podem ou não ser fragmentadas, serem terceirizadas de alguma maneira. Né? Logicamente, quem domina aqui o início da curva sorriso, né, quem domina a inovação é quem está melhor, né, porque ele domina, no fundo, é onde eu tenho. Vocês já estudaram um pouquinho de economia? Como é que a gente gera renda em economia? Gera produto em economia. Produto não é uma coisa física em economia, né? Produto é um conceito, né? É geração de valor. Né? Eu gero mais valor se eu sou o quê? O detentor da tecnologia. Né? A China, durante muito tempo, ela estava onde? Estava aqui. Né? A gente já ouviu falar a expressão, a China é o chão de fábrica, né? Ela é o chão de fábrica do mundo, a China. Né? Agora, a China, né,
ela é um país, né, a maneira de governar, o chinês não é nada boa, porque tem planejamento estratégico, né? Então, os últimos planos quinquenais chineses, ao contrário, os chineses estão falando assim, olha, nós não queremos cair, nós não queremos nos latinizar, a gente não quer cair na armadilha da renda média, a gente quer o quê? Quer dominar exatamente o que? A inovação tecnológica, né? Os chineses estão investindo muito nisso, criando startup, lá o que seja, o quê? Exatamente para terem esse domínio. Tá? Então, o que essa curva sorriso está falando é isso, olha, todas essas etapas aqui passam a ser possíveis de ser terceirizadas, ou eu compro uma empresa, ou, enfim, uso a empresa de outro país. Isso leva, do ponto de vista de comércio, a regulação de comércio, a algumas novas questões, que é o que a gente quer chamar a atenção. Tá? Primeiro, você tem essa ideia das cadeias produtivas, essa fragmentação de tarefas. Você pensa o seguinte, se eu tenho fragmentação de tarefa, né, eu vou botar um escritório de contabilidade, o uso de contabilidade é num país, o departamento jurídico é em outro, o meu investimento da firma que distribui de logística é uma, a produção é no outro. Eu tenho que ter o quê? Uma garantia jurídica muito clara de que aquela minha terceirização ela vai funcionar, porque se um elo da cadeia se quebra, eu não consigo o quê? Distribuir o meu produto, tá certo? Então, eu tenho que ter o quê? Normas que conversem entre si, tá? Né? Porque nessa fragmentação de tarefa, aí também tem, logicamente, tem fragmentação de produção. Né? Um exemplo para vocês, a Intel, em algum momento, quis instalar uma fábrica no Brasil, isso já foi há mais tempo, tá? Em vez de ir para Costa Rica, que ela acabou indo, também já saiu da Costa Rica. Né? Então, uma das questões para a Intel era a facilitação que ela teria em termos do trânsito dentro do território brasileiro. Então, elas queriam, no fundo, um ZPE aqui que a gente não tem. Quer dizer, a gente agora tem ZPE, mas no momento ninguém achou que estava correto ter essa ZPE de Intel aqui no Brasil. Né? Então, quer dizer, você tem que ter normas que façam sentido para esse tipo de fragmentação. O Baldwin, se alguém for ler o texto dele, ele interpreta muito a nova regulamentação do comércio internacional a partir das cadeias globais de valor. Eu acho que não é só isso, mesmo porque cadeia global de valor não é para tudo. Né? Você não tem tanta cadeia global de valor, mas muitas são de caráter regional. Está claro? Quer dizer, isso me leva a levar questões que não é só tarifa. Tudo bem, caiu a tarifa, ótimo, meu produto pode passear. Caiu as barreiras todas de fronteira, facilita o fluxo de comércio, mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso, por exemplo, que se eu utilizar um escritório de advocacia em outro país, eu tiver algum tipo de questão no meu país, haja uma possível conversa entre os dois sistemas jurídicos. Quer dizer, se eu tiver, que vai ser o exemplo, né? Não foi o nosso caso aqui, é um pouco diferente, mas se eu tenho algum tipo de norma sanitária, né? Que é uma norma doméstica, né? Não digo nem que seja uma norma de fronteira, aqui dentro, eu escolho alguma coisa para a segurança da minha população, né? Eu tenho que ser compatível também com o quê? Com aquele trânsito daquele meu produto, e por aí vai, tá? Então, é o que está escrito aí, você sai os obstáculos de comércio e entram questões como padrões de certificação. Né? Eu acho que vocês vão ter, né, eu entendi também, estudos aqui também na área de comércio, que são essas questões mais operacionais, são fundamentais. Né? O que é um padrão de certificação, conformidade, aí entra direito de propriedade intelectual, questões de segurança jurídica, políticas de competição e sustentabilidade. Né, que alguns entendem atualmente como meio ambiente, trabalho e bem-estar. Ou seja, você está mexendo com pontos que têm a ver com regulações domésticas. Né? Por que isso tem a ver com regulação doméstica? Né? Não é que essa questão, tudo é novo, não é totalmente nova, mas o que aconteceu? À medida que cada vez as tarifas são mais baixinhas, né, e isso acontece no mundo, não em todos os países com a mesma intensidade, mas de forma geral as tarifas estão muito baixas, é como se os sistemas nacionais ficassem o quê? Mais expostos. Então, a competição passa a ser uma competição a partir do quê? Dos próprios sistemas nacionais, né, de regulação. Então, tem regulações que facilitam, tem regulações que dificultam. Né? Se eu quero que haja essa maior integração do ponto de vista produtivo,
né, do ponto de vista das tarefas, essas regulações elas têm que minimamente conversar. Né? Nesse sentido é que os acordos, né, a gente tem mais um padrão, né, os acordos todos os americanos fazem, tem várias regulações. Os acordos que os europeus fazem agora, mesmo com outros países, tem um exemplo importante, o acordo Canadá com a União Europeia, todos eles tratam de temas muito amplos na área de regulação. Uma coisa assim, para a gente ver, reconhecimento mútuo de diploma em alguma área. Você fala, qual a importância de ter isso num acordo? É importante, né? Porque se eu quero ter uma empresa, sei lá, de engenharia qualquer, se o meu engenheiro quer ir para outro país, vocês não imaginam, no Brasil como é complicado, isso não é fácil. O Brasil não é nada amigável para a entrada de funcionários estrangeiros aqui. Esses acordos, eles detalham isso. Tá? Se é o empregado de uma empresa multinacional que vai para o teu país, ele vai ganhar um visto automaticamente de permanência. Eu vou ter pontos focais, em alguns acordos fazem pontos focais aonde que ele pode ou não reconhecer o seu diploma. Tá? Se eu sou um independente que vou para outro país, como é que eu faço para trabalhar naquele país? Tá? Isso é o quê? Para facilitar o quê? O trânsito das pessoas. Né? Quer dizer, o trânsito das mercadorias tem toda uma agenda. Agora, o trânsito de pessoas também passou a fazer parte. Lógico que não é uma coisa simples. Vocês estão vendo que tem várias aí, né? Enquanto o capital é mais fácil, né? Foi para você liberalizar, o trânsito de pessoas, logicamente, suscita muito mais resistências. Não estou dizendo que seja tranquilo, mas faz parte atualmente dessas agendas, tá? A questão, então, não é eliminar o obstáculo, mas negociar o quê? Né? Não é porque eu não posso chegar para o outro, elimina isso aí, não é isso. Elimina aí essa tua norma fitossanitária, não é dessa forma. Elimina aí essa barreira técnica, elimina aí a ideia de que todo advogado do teu país tem que passar no exame de ordem. Você não pode fazer isso. Você tem que tentar fazer o quê? Regras ou o que a gente chama de cooperação, de regulação, ou algum tipo, quando é possível, de regras de convergência regulatória. Né? Harmonizar é sempre muito difícil, mas algum tipo de convergência que não desfavoreça ou que não atrapalhe os fluxos comerciais e os investimentos. Tá? Aí, para sintetizar um pouco, esse é o Pascoal Lamir que fala também nessa área, ele diz, no fundo, o que é o debate agora? É o quê? O produtor quer harmonizar, quer dizer, ele quer convergência porque reduz o custo dele, diminui o custo dele de transação. Né? E o consumidor quer medidas, né, se a gente olhar desse ponto de vista, medidas de precaução, que garantam o bem-estar que as regras domésticas para ele já dão. Tá? O problema qual é? Que muitas regras, são definidas por valores, né? E culturais, quer dizer, por que eu não quero matar agora mesmo, né, no McDonald's nos Estados Unidos, se não me engano, acho que saiu um anúncio dizendo, olha, imagina o McDonald's, que eles, a partir, sei lá de que ano, não vão mais utilizar ovos que sejam produzidos, ovo não é produzido, né? Ovo que seja, enfim, que seja nascido de galinhas de cativeiro, tá? Aquela galinha que você bota a luzinha e sai ovo sem parar, né? Agora, por que isso? Isso é um valor. O outro pode dizer, olha, qual a importância disso? Para mim é nenhuma, não estou preocupado com esse tema, né? Como tem, na Europa tem muito mais. Eu não quero essa coisa, né? Batom, cosmético. Eu não quero cosmético que seja uma sombra que tenha sido a cobaia o pobre do coelhinho, né? Que o coelhinho é muito utilizado para isso. Então, né, você tem até algumas empresas de cosmético, né? Acho que era Body Shop, que fala, né? Não é o meu uso, eu não tenho animal. Mas isso é um valor, vocês entendem? Né? Como é que eu vou proibir? Como é que isso? Outra sociedade pode achar que isso tem a menor importância, não estou nem ligando para essa história. Só que essas normas, quando eu trato de algumas delas, tratam disso. Né? Se eu dizer assim, olha, eu não quero, eu estou proibindo agora, até eu tenho que recuperar isso, que é a história, né, do atum com o golfinho, que é uma coisa antiga, né? O que aconteceu? Os mexicanos, eles pescavam um atum no mar territorial deles e quando pescavam, sem querer,
matava-se um pouquinho, às vezes um golfinho, né? E aí os americanos, o que eles consideraram? Que aquilo estava ferindo a lei de proteção aos mamíferos marítimos, né? E colocaram, então, uma sobretaxa, né? Se fosse a exportação do atum mexicano, né? E aí o México foi na época ainda era o GATT, foi em 1990 e pouco, entrou com o painel, ele venceu o painel, mas estava no meio da negociação do NAFTA, e aí eles acabaram acatando. A mesma coisa aconteceu com o camarão. Aí eu fiquei meio confuso, outro dia estava o embaixador Rico falando, dizendo que retomaram esse painel. Aí eu tenho que olhar, porque para mim esse painel já tinha sido resolvido. Tá? Mesma coisa no Brasil com camarão. Enfim, você tem essas questões. Tá? E como é que você discute isso na rodada Doha? Aí o Baldwin ele considera, eu estou falando, são interpretações, vocês são estudiosos, né? Cada um sabe que tem várias interpretações. O Baldwin considera que uma das dificuldades que você tem no sistema multilateral é o fato de você agora, do ponto de vista, né, das empresas, você tem que discutir isso tudo. É muito difícil você discutir isso num sistema multilateral, porque quando você vai para o sistema multilateral, né, e dentro desse sistema multilateral você não tem só padrão ocidental. Lembrem que agora a China é a maior exportadora do mundo, né? Você tem uma OMC onde você tem uma China, e uma China, né, ela pode ser quietinha, assim, aparentemente, mas ela tem é forte no comércio internacional. Né? Como é que eu vou discutir esses padrões? São questões novas que se colocam. Então, na interpretação, isso não é consensual, do Baldwin, essa é uma das razões porque você teria que criar uma nova WTO, uma nova OMC. Tá? Na ausência, você tende a proliferar, segundo alguns, os chamados padrões privados. Aí eu não dei exemplo, mas tem vários padrões. O ISO é um tipo de um padrão privado, né? Um ISO de qualidade. Eu posso criar certificações de selo ecológico, né? Tem várias certificações que as próprias empresas, entre si, os setores, vão criando, né, com normas que não são normas negociadas multilateralmente, mas que são normas que, se você não se adequa a elas, você acaba estando fora. Tá? Está começando a haver uma discussão, por acaso eu trabalho um pouco mais com China, e os chineses agora vão, né, tem o Clay Fund, que é o Fundo para a América Latina, tinha uma parte destinada ao Brasil, e parece que essa parte destinada ao Brasil vai finalmente vai sair, né, vai acontecer. E alguns já estão preocupados, porque tem uma parte desse investimento, a maioria é infraestrutura, né, mas tem uma parte que eles acham que também vai vir para a tecnologia, não tem muita clareza disso, mas que os chineses também estão querendo, né, os chineses têm comprado muitas empresas grandes de tecnologia, estão querendo também ver qual é o padrão tecnológico que eles estão querendo seguir. E que aí você pode ter cada vez mais vamos dizer, esse conflito em termos, é o padrão americano, é o padrão europeu, como é que você converge nessa história? Isso não é só na área de tecnologia, na hora de todas essas regras que existem. Tá? Então, estou falando, isso é um tema que está surgindo que é interessante acompanhar. Tá? Bom, na via preferencial, como é que você resolve isso? Que são os acordos, né? Os acordos, a gente já dizia que é o OMC Plus, quando você tinha nos acordos preferenciais regras além do que tem na OMC, na área de propriedade intelectual, serviço e investimento. Aí você tem agora o que se chama OMC Extra, que são mais padrões de investimento, aí você entra com normas trabalhistas, meio ambiente, câmbio, cooperação, convergência regulatória, etc. Já estou acabando, tá? Bom, aí isso é a economia política dos dois regimes, né? O antigo regime de defesa dos interesses nacionais, da produção, do Estado-nação, o novo regime, defesa dos interesses dos sistemas regulatórios. Eu acho que o Estado-nação ele continua presente, eu não tenho essa interpretação que a globalização acabou com o Estado-nação, mesmo porque na hora que a pessoa vai reclamar, quero emprego, quero não sei o que, continua sendo o Estado-nação que vai responder, né? Mas você tem a defesa isso, quer dizer, dos seus sistemas regulatórios um pouco, e a tentativa de globalizar ou de harmonizar mais esses padrões, né? Os atores privados no novo regime,
né, você tem uma presença maior das organizações não governamentais, né, a defesa do consumidor é mais forte, os ambientalistas são mais fortes e influenciam no debate sobre as regras dos novos padrões. Tá? E a OMC nisso, vocês que são estudantes de relações internacionais têm que pensar, o OMC, alguns acham que é complicado, porque se são padrões privados e em alguns casos chegam ao sistema de solução de controvérsia, como é que a OMC vai responder a isso? Tá? As questões comuns, como a gente já comentou, os benefícios e custos da negociação, isso continua a mesma questão, tá? Não vai ter mudado isso, né? Então, esse tema continua, tá? Como eu já não vou repetir, não se trata apenas de acesso ao mercado, alguns mandam olhar muito quem está interessado, isso já tem os borrões, né? O que foi discutido no TPP, no TTIP, esse acordo Canadá-União Europeia, e esse acordo que tem o Regional Economic Comprehensive, que tem a China presente, tem o Japão presente, né, que é a grande diferença, que também estariam tentando criar regra. Mas, sinceramente, eu ainda nunca vi muita regra dele, não. Tá? Então, se a definição é padrão, e aí a minha questão é do ponto de vista, né, da economia política é importante, se a definição é padrão, também o tema da configuração do novo poder mundial é importante. Né? Quer dizer, quem é que vai definir esse padrão? Como é que eu negocio esse padrão? Como é que se dá essa questão, então, de marcos regulatórios nesse novo mundo? Tá? Bom, aí a gente já comentou, a OMC, para não demorar, as respostas bilaterais, as regionais, né? A OMC não conseguiria lidar com essa nova questão e exemplos só aqui de mecanismos de cooperação e convergência. A OCDE tem várias coisas nisso, tá? Tem várias, coordenação de governo, é uma coisa mais... Não é que é tão técnica, assim, como é que eu operacionalizo uma convergência de regulação? Como é que eu operacionalizo uma cooperação? Aí são as instituições, quais são as instâncias que têm que entrar, aí a parte operacional mesmo dessa história, tá? Então a OMC já tem um comitê de barreiras técnicas, barreiras fitossanitárias, que de alguma forma tenta fazer isso, né? A ideia da cooperação, lógico, é sempre menos ambiciosa, a convergência visa a harmonização e é sempre reduzir custo de transação. Né? Com a China, a gente tem uma série de acordos de cooperação, tá? Não tem de convergência, por exemplo. Tá? O que isso tem a ver com a nossa agenda brasileira? Né? Esquecendo o mantra, né, que fala, estamos isolados, só fizemos acordo Sul-Sul, para juntar aqui para poder introduzir, é a ideia, eu acho, do ponto de vista nosso, que falta estratégia. Falta estratégia não é uma estratégia, quer dizer, até na época do Sul-Sul você tinha mais estratégia, mas não está claro qual é a nova estratégia, o que é isso, tá? Que padrão a gente quer, a gente nunca discutiu isso nos nossos acordos só tratam basicamente de acesso ao mercado, né, esse tema da convergência regulatória, coerência, esses temas novos não são tratados, o Brasil precisa, no fundo, tratar disso. Isso aqui eu trouxe um pouco também, quer dizer, a gente está atrasado nessa agenda e está um pouco atrasado nessa aí também. Se vocês olharem, o que acontece? O Brasil, ele avançou a reforma dele tarifária, que foi em 90, e depois disso ele estagnou, e todo mundo andou. Tá? Isso ainda é tarifa média de importação. Tá? Vocês olham a Índia, que é impressionante, né? A Índia passou lá de uma tarifa, que eu não estou olhando, de 40%, tá? Em 2006 ela caiu e em 2015 ela está em 13,2%. Né? Eu escolhi aqui uns países, entre eles todos o Brasil certamente tem a maior tarifa de importação. Né? Só para lembrar que a gente ainda tem, carregando um pouquinho a velha agenda, esse aqui é um pouco o problema também. Tá? Aqui, Mercosul e União Europeia, que vocês vão tratar, né? Tem toda essa temática da agenda regulatória, que só para chamar a atenção, né? Todo mundo sabe as dificuldades de negociação com a Europa, a União Europeia, em parte estão na área agrícola, né? Você tem aqui são a tarifa máxima, aqui é a tarifa média, aqui é o percentual de tarifas, aqui são as multilaterais só, tá? Que são sujeitas a tarifa zero. Agora, essa coluna aqui que é interessante, aqui é como se fosse a tarifa paga, efetiva mesmo, tá? É o percentual que entra, na realidade, com livre comércio, quer dizer, sem tarifa nenhuma.
Então, você vê que, embora tenha algumas tarifas mais altas, o percentual que entra com o livre comércio são altos na União Europeia. Tá? Então, em termos de acesso a mercado, né, a gente vai ganhar na agricultura, porque tem pico tarifário, mas, por exemplo, na área industrial, ele já tem tarifa bem baixa e tem uma parte importante que também já é zerado. Se a gente compara o Brasil, tá? Né, aqui são as tarifas brasileiras, né, que são, obviamente, muito mais altas do que da União Europeia, e o que é interessante que eu achei, fora que, bom, que são as nossas vantagens competitivas, né, o minério, pouco petróleo, que ninguém no mundo taxa alta, o percentual de que entra com tarifa zero no Brasil é muito pequenininho. Né? Então, chamando o quê? Na área de acesso a mercado, de tarifa, o ganho que a gente vai ter, tá, vai ser pequeno em relação ao ganho que a União Europeia vai ter. Então, o que traz mais importância ainda é a questão de como a gente vai lidar com a fase que é de regulamentação. Tá? Aqui são os acordos, eu vou pular, né? A gente só lembrar que a gente tem essa quantidade de acordo e nenhum deles está tratando desses temas novos que eu estou falando. Tá? Então, que conclusões a gente tira? Primeiro, do ponto de vista da economia política, é como se concilia esses diferentes valores. Quer dizer, fora você tem as normas privadas que estão aí, estão crescendo. Né? Mas como eu acho que a OMC, acho fundamental a existência do organismo multilateral. Tá? Outro dia eu estava brincando, para todos é fundamental. Né? Então, como que você vai lidar com isso dentro de um arcabouço institucional, jurídico, né, internacional reconhecido, que é a OMC? Né? Como é que vai tratar? Quer dizer, a OMC talvez não consiga criar não vai ser ali o focus de conciliação das normas ou de convergência, mas como que você trata isso, porque há, obviamente, como eu falei para vocês, conflito de padrões. Tá? O tema do hegemon, né, na definição dos padrões, né, o TTIP foi muito acolhido com a ideia de que você teria os dois grandões conseguindo fazer convergência regulatória e coerência regulatória, né, e que seria, todo mundo achava, é o padrão mundial. Né? Se faz isso, a China, como é que a China vai responder a essa história? Né? Não sei. Né? No comércio, né, você continua, é um tema de reduzir custo, pacote de Bali, foi um pouco só facilitação de comércio, e a ideia é que nós, então, precisamos avançar nessa nova agenda, que é uma agenda muito desafiante para o Brasil. Né? A gente sabe que a diplomacia brasileira, em geral, quando você fala norma de trabalho, norma meio ambiente, não coloca, pelo amor de Deus, disso nada em nenhum acordo, porque a gente vai botar depois, aí tem uma série de explicações, né? A gente não tem como cumprir, ou não sei o quê, enfim. Mas, independente de ser complexo ou não, a gente tem que tratar desse tema, porque esse tema, seja via acordo, seja através de proliferação de normas privadas, vão estar na pauta. E o Brasil, como é um país que precisa de investimento estrangeiro, né? A gente não pode fechar as nossas fronteiras nesse sentido, a gente, para atrair esse investimento também, e que esse investimento tenha essas seguranças jurídicas, etc., etc., se antes talvez botar a tarifa alta, garantir a entrada de investimento, um pouco a ideia é que agora, quanto mais você tiver padrões claros, né, que considerem a defesa do teu contexto, dos seus cidadãos, obviamente, é preferível para ajuda, né, o país a ter mais investimento e a ter mais comércio também. Então, acho que era essa a ideia básica. Obrigado. Obrigado, Lia. Bom, gente, então, agora cabe um pouco a minha fala, entrar mais na questão do acordo do Mercosul com a União Europeia, acordo comercial, e fazer um pouco o caminho
de abertura para o debate que o professor Marcelo vai entrar. Mas antes de eu começar, de fato, a minha apresentação, eu vou pegar alguns pontos que eu tomei nota da fala da Lia, que eu acho que fazem justamente o link perfeito para eu entrar no tema do acordo. Tá? A professora Lia colocou uma questão que eu acho que é muito importante, e aí, em particular, para a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que é justamente o fato de que ele não trata só de tarifas, né, que é uma agenda antiga. É claro que, embora seja uma pauta importante do ponto de vista comercial, não apenas, mas também comercial, a gente trata nesse acordo de várias questões que são colocadas de vários termos distintos, como questões não tarifárias, como ali a própria colocou, muitas dessas questões tangenciando variáveis fitossanitárias também, que é uma variável muito forte, em particular quando se pensa no comércio de determinados bens e produtos e serviços, né, com a própria União Europeia. E quando a gente já não tem mais tanto a questão central, como ela bem colocou, né, das tarifas que limitam as fronteiras de um país com o outro e vem para protagonismo a agenda regulatória, a gente está falando, em última instância, da agenda regulatória doméstica, de fato, ou seja, de cada um desses países. E aí isso vai tocar em toda a questão de valores, né, que a Lia colocou, de normas, que tem muito a ver com escopo nacional. Talvez aqui para o debate de Mercosul-União Europeia isso não seja tão central, mas certamente, se a gente for levar em consideração um acordo que vai considerar países, por exemplo, da Ásia, mesmo a própria China, com todo esse debate de hegemon e tudo isso, essa pauta merece muito mais destaque, ou seja, a gente vai ter que olhar isso com muito mais cautela. A Lia também colocou um ponto que eu acho que tem tudo a ver com a minha fala, que é justamente a relevância da integração regional. Acho que todo mundo aqui sabe que eu sou professor, né, de integração regional, da graduação daqui do IRI, e por A mais B, do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, de várias agendas, já está mais do que provado que desenvolver e promover a integração regional tem seus ganhos. Tá? E aí, se a gente for fazer um recorte estritamente econômico, a variável comercial vem com muita força. E o Mercosul, desde o seu berço, lá no início dos anos 90, teve na pauta comercial uma agenda principal. Claro que hoje a gente tem outros tópicos, né? Enfim, fala-se hoje de variáveis ambientais, energéticas, outras, mas segue sendo muito firme e forte ainda a variável comercial. Então, acho que pensar a integração, seja do lado de cá, né, do Mercosul, nesse acordo comercial, também seja do lado de lá, na União Europeia, é necessário quando a gente discute o acordo comercial. Vamos lembrar só de duas variáveis recentes. No ano passado, em 2016, nós tivemos o primeiro processo de retirada de um país do Mercosul, foi a Venezuela, e o primeiro processo de retirada de um país da União Europeia, com o caso do Brexit. Então, tudo isso torna esse tema, que, embora seja contemporâneo, mas também é antigo ao mesmo tempo, desse acordo comercial Mercosul-União Europeia, se torne ainda mais complexo diante desse contexto. Tá? Então, enfim, tem vários tópicos que eu anotei aqui da fala da Lia, mas conforme eu vou apresentando, eu vou tentar trazer isso de alguma forma. No mais, eu acho que é muito importante colocar que a Lia fala desses novos temas, né, dessa nova agenda regulatória, de tudo isso que está sendo colocado, seja no OMC Plus, no OMC, enfim, Extra, tudo isso. Só que esse debate, ele, embora seja extremamente desafiador, que é trazer para a agenda comercial nossa, tradicionalmente pensada à luz de tarifa, né, de livre comércio ou não livre comércio, esses novos temas fazem com que o avanço da agenda e dos acordos seja ainda mais delicado. Vamos lembrar que, por exemplo, né, a Lia passou rapidinho ali, mas na apresentação dela, tinha uma série de acordos comerciais do Brasil com outros países, né? Que inclusive foi até um trabalho que eu já fiz com a Leane lá na época que a gente trabalhava juntos no BRICS Policenter. E quando a gente pega esses acordos do Brasil, acordos comerciais do Brasil, leia-se, do Mercosul, com outros países, não são parceiros prioritários nossos. Muitos deles são países do Sul, como o próprio faz, existe essa crítica, né, de que o foco ainda é muito país Sul-Sul, e esses novos temas sequer aparecem. Tá? Então, serviços, meio ambiente, questões trabalhistas, nem se fala muito nisso. Tá? Então, existe toda uma resistência a essa nova agenda que está sendo colocada agora numa escala muito mais ampla.
Então, aqui, basicamente, a ideia seria a gente tentar focar um pouco no tal famoso acordo comercial Mercosul e União Europeia, tá? É muito importante destacar que, embora essa agenda tenha voltado com muita força no ano passado, isso não é uma agenda nova, tá? Essa discussão desse acordo, ela é realmente antiga, ela vai nos remeter lá ao finalzinho dos anos 90, e é uma discussão que, do ponto de vista estritamente comercial, já se provou interessante. É claro que eu quero destacar para vocês que até uma das conclusões, reflexões que eu quero trazer no final, como a Lia bem colocou, trata-se de um acordo assimétrico. Certo? Ou seja, quando a Lia coloca, numa transação vai ter quem ganhe e vai ter quem perca, ou vai ter quem ganhe mais ou vai ter quem perca mais, eu acho que é isso que a Lia quer colocar. Quer dizer, nós estamos falando aqui de países, eu vou mostrar já os dados, que têm fluxos comerciais completamente distintos, prioridades domésticas completamente distintas. Então, enfim, do ponto de vista de avaliar esse acordo comercial, não dá para a gente ignorar que de um lado nós temos 27 Estados-membros, do outro nós temos 4. De um lado nós temos países com uma agenda muito mais acirrada do ponto de vista de variáveis regulatórias, ambientais, até trabalhistas, de outro menos. Então, a variável assimétrica nesse acordo, ela não pode ser ignorada. De toda forma, como eu coloquei, né, essa é uma agenda antiga, quer dizer, ela vem lá do final dos anos 90, né, ela vem de 99, e, sobretudo no ano passado, com a liderança do Serra no Ministério das Relações Exteriores, voltou com muita força, quer dizer, voltou esse debate antigo, na verdade, que era, e o famoso acordo Mercosul-União Europeia, sai ou não sai? Essa era uma agenda prioritária, estava o tempo inteiro nos jornais ano passado, talvez agora eu diria que não está mais tão na crista da onda, porém ela segue relevante e nós tivemos algumas discussões recentes em novembro do ano passado, no finalzinho do ano passado, mais recentemente esse ano em Madrid, enfim, março, que tem de alguma forma tentado avançar nessas discussões mais delicadas, que eu já vou apresentar quais que são. Tá? É muito importante colocar para vocês que hoje nós temos uma formação do Mercosul que não existe muita clareza quanto a ela, tá? Então, por exemplo, se a gente entra no site oficial do Mercosul, hoje, agora, nesse instante, a gente vai ver que em certas partes e documentos e tratados oficiais, nós temos, por exemplo, a Venezuela já incorporada como um Estado-membro efetivo, outras não. Certas agendas, o Chile é colocado como um membro que, embora não seja efetivo, ele participa da agenda, em outras não. E o caso da Venezuela, muito recente, né, que está suspenso, enfim, todo esse debate diplomático que está acontecendo. Tá? Então, no escopo do acordo comercial, nós consideramos apenas a formação inicial do Mercosul. Ou seja, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tá? Qualquer outro país associado ao Mercosul não está incorporado nessa discussão, tá? Inclusive do ponto de vista da representação nesse debate. Então, a Venezuela não se encontra nessa discussão. Isso é importante destacar. Tá? A mesma coisa também eu acho que é importante colocar para vocês é que, baseado nesse documento, nós tivemos uma primeira publicação, né, que é esse documento de cooperação intrarregional, né, do Mercosul com a União Europeia, que data de 99. Isso é público, tá? E é muito importante colocar que, embora pareça confuso e muito difícil do ponto de vista da instrumentalização, trata-se de um acordo que eu diria que ele é bilateral, né? Na verdade, ele é birregional, mas do ponto de vista comercial, o Mercosul responde enquanto um, ou pelo menos deveria responder enquanto um. E a mesma coisa no caso da União Europeia. Então, na nomenclatura, na própria metodologia da OMC, trataria-se, por exemplo, de um acordo que ele é bilateral. Embora a gente que trabalha na prática, a gente sabe que não funciona assim. Existem particularidades que vão depender, enfim, de cada um dos países, tá? Então, embora, do ponto de vista dos documentos, isso possa parecer algo simples, na prática não é, tá? Por causa das particularidades de cada um desses países no bloco, em cada um dos blocos particulares, tá?
É muito importante colocar que na discussão, né, desse acordo, que é bastante antigo, como a própria Lia colocou, a gente fala muito mais do que só tarifas. Tá? Esse é um ponto que é importante ser colocado. As últimas tabelas da Lia mostraram como que isso muda para países da União Europeia e como que isso muda, por exemplo, para o próprio Brasil, o nível, né, e os produtos colocados como barreiras, tarifas, de alguma forma, muda. Agora, teve mais do que isso na discussão mesmo inicial, lá do final dos anos 90, tá? Então, nós temos, por exemplo, uma discussão, claro, de acesso a mercado, que foi um pouco, né, o que os dados apresentaram, mas mais, ok? Nós temos mais do que isso, nós temos, por exemplo, a questão de compatibilidade, como já foi colocada, nós temos toda uma pauta naquele período, mas ainda mais intensa hoje com relação à pauta regulatória de, por exemplo, de compatibilidade, a harmonização já é muito mais complexo, como a própria Lia colocou, quer dizer, trata-se de muitos países envolvidos nesse acordo, então a harmonização já é mais delicado, porém, teve muito mais de pautas de cooperação, alguma coisa de informação, serviços, que é bastante delicado. A gente que trabalha com comércio sabe como é difícil trabalhar com serviços, porque eles não são simples, não tem um SH tão óbvio, não tem um NCM, é muito mais complexo trabalhar com serviços. Então, toda essa pauta mais regulatória, mais ousada, eu diria, de regulação para serviços, para pautas ambientais, para a questão fitossanitária, ela foi muito forte e segue sendo cada vez mais forte nessas discussões mais recentes. Tá? Isso é muito importante. É claro que, quando a gente pensa no acordo e pensa que tem a União Europeia, não dá para ignorar o setor agrícola. Tá? Não dá para ignorar o setor agrícola, que tem muito apoio da União de um modo geral. Tá? Boa parte, na verdade, a maior parte da renda, da verba da União Europeia, ela vai para subsídio agrícola. Tá? Ou seja, isso é uma agenda muito delicada no escopo da União. E, por outro lado, nós temos, do ponto de vista dos países do Mercosul, um quê de países que têm um caráter, e aí eu colocaria talvez até o Brasil como um exemplo mais claro disso, de um perfil que exporta bastante produtos primários. Então, aí já está colocada uma tensão enorme, que é aquilo que, de um lado, se busca promover as exportações por parte, sobretudo do Brasil e de alguns países do Mercosul, é justamente o calcanhar de Aquiles do lado de lá, que é a agenda agrícola. Tá? E claro que não é a agenda agrícola apenas que é o grande calcanhar desse acordo. Quer dizer, quando a gente vai perceber, por exemplo, que hoje discute-se qualidade de certos produtos, normas técnicas de certos produtos, isso também se torna um tema bastante delicado, até porque, como a própria Lia colocou, né, nós temos hoje toda uma agenda de normas, de ISOs, de particularidades de todo um processo produtivo que tem que ser alcançado. Uma série de requisitos que precisam ser alcançados para que se possa fazer, obviamente, comércio com uma região ou com um determinado país que estabelece alguns limites. Né? Então, por exemplo, a Lia colocou o caso do atum, né? O próprio caso da questão brasileira de camarão, quer dizer, são uma série de pautas que entram para a agenda com uma forte prioridade e que os países precisam dar conta desses requisitos, porque, do contrário, o comércio não avança. Quer dizer, não vai existir nada de evolução nesse sentido. Tá? Ainda com relação ao acordo em si, nós temos, por exemplo, como eu coloquei, várias agendas que são prioritárias. Uma delas, é claro, que é antiga, mas segue de alguma forma relevante, é a pauta de tarifa, que é assumida uma pauta antiga, eu diria. É claro que, embora ela seja antiga, ela segue relevante. Tá? Um outro ponto que a Lia também colocou, que eu acho que vale destacar, é a questão das cadeias globais de valor. Que, embora a gente aqui na América do Sul não esteja inserido nisso, né, a própria Lia colocou muito bem, é algo que muitas vezes é muito regional. Fica muito, embora dispersa entre países, ela fica muito concentrada em uma região. Eu destacaria, por exemplo, a região da Ásia, o Sudeste Asiático. Então, a gente está um pouco fora dessa discussão, mas, por exemplo, barreiras técnicas segue firme e forte nesse acordo, ainda hoje nas discussões de março, de poucos meses atrás, por exemplo. Serviços, como eu já adiantei, é um tema bastante delicado. Claro que a pauta de serviços não é a agenda prioritária dos países, por exemplo, do Mercosul. Quer dizer, nós não temos na nossa agenda, na nossa pauta de exportação, essa
esses serviços, quer dizer, essa agenda como prioritária. Mas isso certamente é um tema recente e vai tocar em questões trabalhistas, como a própria Elia colocou, quer dizer, todas as questões que transbordam a área comercial estrito sensu, tá? Então, são a área de desenvolvimento sustentável, por exemplo. É claro que isso está inserido no debate atual do acordo Mercosul-União Europeia, quer dizer, sobretudo a partir e após do Acordo de Paris, de 2015, toda a discussão no âmbito da ONU de desenvolvimento sustentável, é impossível não trazer essa agenda para dentro desses acordos, tá? E aí eu citaria, por exemplo, uma autora, uma acadêmica que trabalha bastante com esse tema, que é a Michelle Hatton, que tem destacado cada vez mais, e já não é de agora, já tem bastante tempo que ela vem batendo nessa tecla, que esses novos temas, como ela coloca, são cada vez mais importantes na agenda comercial, em detrimento daquela agenda antiga de barreiras, de acesso a mercados, tá? Bom, com relação ainda à questão das dificuldades de avançar nessa agenda, nesse acordo, né, bilateral, birregional, Mercosul-União Europeia, frequentemente vem à tona a questão da França como um dos principais países que resiste muito, com muita oposição em particular, a essa agenda baseada particularmente na pauta agrícola, tá? Então, vocês vão ver nas leituras, enfim, mesmo nas notícias que têm saído com muita frequência recentemente, a posição de países da União Europeia, de um modo geral, mas em particular da França, fazendo uma resistência muito grande e, no final das contas, retardando justamente um progresso mais significativo nesse tipo de acordo, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês, a partir de agora eu vou passar um pouco mais rápido, talvez, para que, enfim, vão ter alguns dados. Eu trouxe dados da relação, seja da União Europeia, seja do Mercosul, e aqui, em particular, a gente vai avaliar o comércio europeu, tá? O que a gente consegue perceber é que, seja do lado das importações, seja do lado das exportações, tá? Para o top 10 de destino e de origem da União Europeia, com base em dados de 2015, isso é dado da Eurostat, a gente percebe que não está inserido nesse escopo de principais parceiros comerciais o Mercosul. Tá? A gente vê que, quando a gente enxerga todo o comércio da União Europeia, o Mercosul não tem muito peso. Vocês podem ver dados que vai aparentar algo distinto disso. Tá? O meu único parênteses é, quando a gente enxerga o peso do Mercosul maior e da América do Sul, de um modo geral, maior no comércio europeu, o que se faz é retirar o comércio intrabloco. O comércio intrabloco é muito intenso na União Europeia, tá? Ou seja, a gente sabe que os principais parceiros comerciais da União Europeia são os próprios países da União Europeia. Então, retirando esses países, realmente o resto do mundo, e portanto a América do Sul, ganha muito mais peso, tá? Eu vou mostrar mais dados para a gente poder entender isso um pouco melhor. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei dados mais recentes, tá? Esses dados a maior parte dos dados vai vir do Trademap, que pega dados da UNCTAD-STAT, mas isso aqui, em particular, é da ListWeb. Eu peguei apenas o dado de comércio do Mercosul, tá? É claro que aqui a gente tem que tomar aquela cautela de que a Venezuela não está em todo o período, então ela só está considerada a partir de 2013. Então, quando a gente consegue pegar os dados, e isso aqui é mais para fazer uma análise comparada, a gente percebe que o comércio evoluiu significativamente nesse período que não é curto, com alguns ups and downs que tem muito a ver com crises, ora domésticas, ora internacionais. E reparem, eu quero que vocês destaquem aqui a unidade, é na escala de 400 bi lá em 2013. É claro que desde então, devido à crise internacional, isso vem com uma tendência de queda, tá? Quando a gente, por outro lado, vai pegar a evolução da balança comercial da União Europeia, a gente consegue ver que os dados eles vêm num outro nível, tá? Ou seja, os dados eles vêm na escala de tri, tá? E aí, quando a gente vai pegar os dados da União Europeia de comércio, de intensidade do comércio, com os dados do Mercosul, a gente consegue perceber que eles destoam muito, tá? Por isso que eu precisei mostrar para vocês um e depois o outro, para a gente, quando colocar eles em conjunto, a gente percebe que o volume monetário, né, em valor do comércio de um lado, de um bloco com o outro, ele é muito assimétrico, tá? Eu quero destacar só um ponto para vocês, que quando a gente vai fazer a análise do comércio da União Europeia, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque durante todo o período que eu estou analisando aqui, que é a partir de 2000, a gente teve entradas de novos Estados-membros, e isso dificulta bastante a análise. Por exemplo, a gente tem, só no período em análise,
alargamento, né? Ou seja, novos países entrando em 2004, em 2007 e em 2013. Isso faz com que a análise ela tem que ser muito tem que ser muito cautelosa, tá? Porque se a gente pegar o dado agrupado de União Europeia, isso pode estar considerando os 27 Estados-membros para toda a série histórica, o que é um erro, ok? Aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei para o comércio do Mercosul e embaixo para o comércio da União Europeia, o quanto o outro bloco representa nas exportações e nas importações, tá? O que a gente consegue ver, como eu coloquei lá nos gráficos anteriores, é que a União Europeia pesa muito mais no comércio dos países do Mercosul, de modo agregado, do que o Mercosul pesa, por sua vez, no comércio da União Europeia. É claro que eu próprio já falei para vocês, a gente tem que tomar dois cuidados. O primeiro é, embora no início da série histórica oscile por volta de 20% na importação e na exportação, o peso da União Europeia nas exportações e importações totais do Mercosul, isso tem uma leve tendência de queda, o que mostra que está existindo um quê de diversificação, embora pouco. E, ao mesmo tempo, muito pouco do comércio, dos destinos e das origens das exportações da União Europeia vem do Mercosul. Claro, como eu já falei para vocês, a gente tem que só avaliar, é o comércio total da União Europeia ou é o comércio excluído o intrabloco? Quando a gente exclui o intrabloco, de fato, o Mercosul ganha um peso significativo, tá? Então, aqui tem tantos gráficos, eu não vou conseguir falar de todos, obviamente, mas eu avaliei o comércio do Mercosul com a União Europeia por várias questões, tá? Por origem, por destino e por produto, né? E aí o que a gente consegue perceber é que existem alguns países que são, entre aspas, porta de entrada para as exportações do Mercosul. Eu destacaria em particular a Holanda, tá? Quando a gente vai pegar os dados brutos de comércio e das bases de dados, a gente vê que a Holanda desempenha um principal destino quase das exportações do Mercosul e, porventura, do Brasil. Porém, isso não significa que seja o nosso principal parceiro comercial, porque de lá esse produto ele se espalha no bloco, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente pega o dado bruto, isso pode sugerir a gente algumas coisas que na prática não são verdades, tá? A gente consegue perceber que esse comércio, dentre desses apenas 5 países, correspondem a praticamente 70% do nosso destino para todo a União Europeia. O que significa que essas, na verdade, são as portas de entrada dos produtos exportados pelos países do Mercosul. A gente tem ali, em azul, né, o total exportado para a União Europeia como um todo, e a gente tem que, obviamente, ler isso no segundo eixo, quer dizer, lá do lado de lá, em bilhões. E vocês reparem como isso realmente é muito significativo, tá, para a exportação do Mercosul. Tá? Aqui, por outro lado, o que a gente consegue pegar é justamente da onde que vêm esses produtos. Quer dizer, eu não posso olhar só o destino, eu tenho que olhar a origem. E, novamente, a gente percebe uma outra questão, a assimetria do peso desses países nesse comércio. Então, quando a gente vai pegar da onde é que saem esses produtos, que estão, no final das contas, indo para a União Europeia, o que a gente vê é que, por volta de 75%, ou seja, 3/4 disso é Brasil. Tá? Então, até onde, no final das contas, a gente está falando, de fato, de um comércio Mercosul e de uma agenda que vem do Mercosul, ou se é uma pauta que acaba sendo muito imposta e muito pressionada por interesses do país que mais representa os destinos e a própria origem dessas exportações. Tá? A gente vê que a Argentina tem ali 25%, 20%, 1/4, 1/5 disso, e os demais países praticamente nada. Então, a gente, enquanto Brasil, precisa pensar nesse acordo, porque somos nós o principal país que exporta do bloco para a União Europeia, tá? Aqui é a mesma coisa, quer dizer, aqui quando a gente vai pegar agora, eu vou pegar os produtos, e aí eu já estou mais ou menos fazendo um caminho de abrir o espaço para o Marcelo. Quando a gente vai pegar os principais produtos exportados do Mercosul para a União Europeia, a gente até vê alguma coisa ali de mais intensiva em tecnologia, só que nós sabemos que nós não temos esse perfil exportador na região. Então, é justamente naqueles produtos que nós temos a maior intensidade de exportações, que eu coloquei mais cedo para vocês, que era justamente o calcanhar de Aquiles da União Europeia, ou seja, são as variáveis em que existe maior sensibilidade, maior
aversão a abrir, enfim, facilitar e promover esse tipo de acordo, sobretudo por conta dos subsídios que existem naquela região, tá? Eu vou passar aqui agora, enfim, mais rápido e direto, porque eu faço as mesmas análises para importação, tá? Mas o que eu quero marcar para vocês é que, embora, óbvio, isso mude, o que fica muito claro nesse comércio Mercosul, União Europeia, é essa simetria, seja de um bloco com o outro, seja dos próprios países dentro desse bloco em termos de comércio, tá? Então, aqui, por exemplo, quando eu vou pegar todas as exportações totais, novamente, eu vou pegar por produto, por país de destino, por país de origem, vem o Brasil com muita força, o que coloca a gente num centro do debate, tá? Então, enfim, são dados comerciais, depois eu posso disponibilizar isso para vocês, sem problemas. Que eu acho que aqui, mais do que conclusões sobre o que a gente pode esperar, e enfim, o que a gente espera que se avance desse acordo, a gente tem aqui algumas reflexões, algumas questões que a gente tem que pensar e debater, tá? A primeira delas, eu acho que não tem como ser diferente, é o que eu destaquei durante toda a minha fala, que é a assimetria. Ou seja, existe uma assimetria muito grande entre os blocos e dentro dos blocos, e isso vai precisar entrar no debate, tá? Uma outra questão é justamente aquela que eu também destaquei algumas vezes na fala, que é a sensibilidade de determinados setores chaves nesse acordo, tá? Então, por exemplo, uma reivindicação que o Mercosul faz com frequência acerca de avançar, por exemplo, a pauta agrícola nesse acordo com a União Europeia e toda a resistência que há do outro lado. Ao mesmo tempo, é uma pauta sensível do lado de lá da União Europeia, é a pauta da propriedade intelectual. Tá? Então, a agenda da propriedade intelectual é muito central e um tema que tem aparecido com muita força nos encontros e nos debates recentes desse acordo, que é a possibilidade, isso é muito sensível, de entrada de empresas da União Europeia em certas licitações públicas na região. Licitações, perdão. Então, essa insistência por parte da União Europeia tem causado bastante desconforto por parte dos países da região, tá? Isso é um ponto que eu acho que também tem que ser bastante importante. Claro, a questão das carnes, já, enfim, caminhando já para o professor Marcelo, é um tópico muito central. Claro que nesse contexto todo, nessa confusãozada toda que aconteceu há 2 meses, com relação ao comércio de carnes e toda a produção, o que se veio a público colocar é que o mercado europeu ele não é afetado por isso, uma vez que esse tipo de problema que houve em matéria de regulação mesmo da própria produção desse produto não é para exportação para aqueles mercados. Mas, obviamente, isso criou toda uma sensibilidade, toda uma aversão a avançar nessa agenda que, historicamente, já tem toda uma cautela, tá? E por conta desse evento recente, a pressão aumentou muito por parte de certos eurodeputados de segurar o avanço e a promoção desses acordos. Certo, gente? Então, a partir daqui, seja por conta dos acordos, seja por conta dos dados, o que a gente precisa entender é que trata-se de um comércio extremamente assimétrico. Nós, enquanto Brasil, desempenhamos um papel fundamental nessa agenda e, como a própria Lia colocou, a agenda não está clara. Quer dizer, ela já não era muito clara quando o foco se dava sobre o Sul e agora, com a mudança da política comercial, em termos de principais atores e parceiros, ela ficou menos clara ainda. E a gente precisa entender e discutir isso. Tá? Obrigado. Vamos ver se vai. Tá bom. Bom, pessoal, quero fazer uma reclamação aqui que eu fiquei prejudicado, porque a Lia e o Tauan falaram sobre questões bastante gerais
Se tivesse entrado, que importante entrar. E eu fiquei eu vou falar sobre uma questão muito, muito específica, então talvez tenha muito menos interesse para vocês do que as questões mais amplas que a Lia e que o Tauan falaram. Mas, enfim, é isso que eu me proposto a falar. Só para recuperar um pouquinho a história, vocês estão lembrados que mais ou menos na primeira quinzena de março, agora 2 meses atrás, houve uma operação da Polícia Federal que resultou na prisão de pessoas e tal, e a princípio houve a notícia de que boa parte da produção de carne do Brasil estava sujeita a fraudes e falta de fiscalização e corrupção e tal. E isso, a partir daí, surgiu o temor de que as exportações brasileiras de carne fossem muito afetadas. A gente vai ver que isso acabou não acontecendo. Evidentemente que eu não tenho nada a dizer sobre a questão, sobre a operação policial, enfim, não sei o que motivou, o que aconteceu, enfim. Eu vou me ater às consequências desse processo. Eu queria apenas voltar um pouquinho para trás antes, para falar de um aspecto quer dizer, a gente falou-se muito desses temas OMC Plus, OMC Extra e tal. Então, dentro da OMC, já em 1995, 20 e poucos anos, foi firmado o Acordo de Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias, no âmbito da rodada Uruguai. E aí há um comitê de avaliação de barreiras sanitárias e fitossanitárias, e esse comitê tem como objetivo verificar se as medidas tomadas pelos países com relação a aspectos sanitários e fitossanitários são medidas motivadas por questões concretas, reais, enfim, sanitárias ou fitossanitárias, ou se são apenas medidas tomadas com motivações protecionistas para reduzir as importações. Então, esse comitê atua, ele tem 3 instituições multilaterais que colaboram com o comitê, que são a Comissão Alimentar Mista, FAO e Organização Mundial de Saúde, uma Secretaria da FAO para a Convenção Internacional de Proteção a Vegetais e a Organização Mundial para a Saúde Animal. Então, esse é o objetivo desse Comitê de Medidas Fitossanitárias e, enfim, o que tem acontecido dentro disso. Então, o que a gente... Oi? O microfone, aproxima um pouco, se está ruim. Aqui? Melhor. Então, você tem o acordo SPCS, que regula essa questão. Além disso, há diversos acordos regionais, diversos acordos preferenciais que incorporam discussões sobre medidas sanitárias e fitossanitárias. Apesar de acordos regionais incorporarem outras medidas, a avaliação é que não há muita ampliação de medidas nesses acordos regionais, ou seja, não há ampliação de barreiras escondidas por trás
dessas medidas nos acordos regionais. O TPP, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer com o TPP, mas de toda forma, o TPP assinado inclui também novas medidas sanitárias e fitossanitárias. Mas o interessante é o seguinte, todas essas barreiras, essas medidas, no fundo, elas estão muito condicionadas ao mercado. Quer dizer, quais são os impactos que isso vai ter sobre o mercado dos produtos. Tudo isso, todas essas barreiras são muito condicionadas aos interesses, de fato, que são dados pelo mercado dos produtos dos diversos países. Né? Elas vão ser usadas ou não, dependendo do que forem as avaliações dos impactos dessas medidas. Então, apesar desse acordo ter sido implementado, ter sido assinado em 1995, o registro da OMC, pelo menos, mostra que as reclamações registradas no âmbito do acordo SPS aumentaram bastante até 2005, mais ou menos, e a partir daí essas reclamações caíram substancialmente desde então. Ou seja, o que sugere, é claro que as medidas são muito diferentes entre si. Uma vai cuidar do camarão, da cauda preta, não sei das quantas, o outro vai cuidar da produção de carne. Claro que as reclamações são muito diferentes entre si, dos seus impactos, mas isso sugere que essas medidas não tiveram uma importância muito grande. Quer dizer, isso não se tornou, aparentemente, uma forma de aumento da proteção ao nível global. Então, aparentemente, elas não constituíram um grande obstáculo ao comércio mundial, né? Bom, então vamos ver, dentro desse quadro, o que aconteceu com as exportações brasileiras de carnes. Bom, primeiro é preciso a gente mostrar o seguinte: o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne, sobretudo carne bovina e carne de frangos, né? Nessa tabela aí a gente vê que, com base em 2015, o último dado disponível, fechado para todos os países, no total geral o Brasil é o segundo maior exportador, sendo o terceiro no comércio de carnes, de carne bovina, perdão. Primeiro é a Austrália, segundo os Estados Unidos, e terceiro o Brasil. Na carne de frango, o Brasil é o maior exportador, né, bem à frente do segundo, que é Estados Unidos. Só para dizer que os nossos franguinhos todos são extremamente violentados e ficam produzindo 24 horas por dia com luz acesa, é um negócio meio terrível. E na carne suína, nosso peso já é bem menor do que dos outros. Então, quer dizer, para nós o importante realmente é a carne bovina e a carne de frango. Isso quer dizer o seguinte, que se os consumidores ficassem muito assustados com as eventuais fraudes, distorções, enfim, que acontecesse com a produção brasileira de carnes, e
e impusessem medidas protecionistas apressadamente, não, a carne brasileira está podre e tal, certamente o impacto sobre preço seria brutal. Quer dizer, dado o peso do Brasil, principalmente carne bovina e carne de frango, se houvesse uma retração grande das compras brasileiras de carnes por um período maior, o impacto sobre preço seria tremendo, né? E com reflexos sobre os consumidores. Então, eu acho que isso, em grande parte, explica por que os principais consumidores adotaram posturas bastante cautelosas, até ver exatamente o que tinha acontecido. Tá? Quer dizer, porque se confirmasse o receio inicial de que poderia haver uma suspensão das importações brasileiras de carnes, nós teríamos um aumento de preços extremamente forte. Por outro lado, do nosso ponto de vista, carne é o terceiro maior produto de exportação. A soja vem sendo o primeiro. Eu estava interessado em pegar períodos anuais, mas os dados mais recentes, eu fiz esse ano esquisito, tá? Que vai de abril a março, que é para poder pegar os dados mais recentes, mas são dados em 12 meses, tá? Mas é um período de 12 meses, indo até o último dado. Então, aí eu tenho os 12 meses terminados em março de 2014, 2015, 2016 e agora março de 2017, que é o último dado disponível. Então, a gente vê que soja representa 11%, com base nos últimos 12 meses, soja é o principal produto, com 11%, minérios de ferro, 9%, e carnes com 7%, sendo 3% carne de frango, 2% carne bovina e 1% carne suína. Depois tem demais carnes, aí vem salsicha, linguiça, presunto, essas coisas. Então, para nós também, a carne é um produto essencial e, portanto, caso houvesse uma retração das compras brasileiras de carnes, nós sofreríamos muito, né? Já que é o terceiro principal produto. E por isso que ficou todo mundo bastante preocupado com o que ia acontecer com esse processo. E quem é que compra a nossa carne, né? Aí uma questão que talvez tenha nos favorecido de alguma forma é que quem compra a nossa carne é basicamente China, incluindo aí Hong Kong, mas aí evidentemente que não tem tanta gente em Hong Kong para comer carne, é o comércio que passa por Hong Kong para ir para a China, Rússia e Arábia Saudita e outros países árabes, Kuwait, enfim, Emirados Árabes e tal. Que não são exatamente os maiores exemplos de democracias e defensores do meio ambiente e de direitos dos consumidores, né? Eu acho que isso também nos favoreceu. Quer dizer, entre os grandes consumidores, no caso da carne de frango, aparece o Japão, né? Bom, Coreia do Sul, que também não é lá um exemplo de democracia, já visto aqui, né? A presidente foi empichada, o presidente da Samsung, que era parceiro, o Odebrecht, lá da Coreia, também foi parar na cadeia. Há mais semelhanças entre o Brasil e a Coreia do que a gente imagina. E o resto aí, Arábia, Egito, Irã, enfim, Argentina, etc., Uruguai. Então, eu acho que isso também contribuiu um pouco para não haver um impacto maior sobre as nossas exportações. Finalmente,
eu olhei também por estados produtores, então a gente vê que a produção de carne ela é bastante espalhada pelo Brasil. Todos os estados do Sul, uma boa parte do Centro-Oeste e São Paulo são os principais produtores. A primeira coluna, então você tem o dado para carne bovina, carne de frango e carne suína. Essa coluna aqui, eu devia ter escrito aqui em cima, ela mostra o que a exportação deste produto representa nas exportações totais de cada estado. Tá? Então, no caso da carne bovina, apesar de São Paulo ser o maior exportador, a carne representa apenas 2% das exportações totais. Então, para São Paulo, o efeito não seria tão grande. Ao contrário, para Rondônia, que é o quinto maior exportador, ela representa 43% das exportações totais do estado. Portanto, seria um estado bastante afetado. Da mesma forma, Goiás, Mato Grosso, com 12%, é um percentual importante. Né? Tocantins também. No caso da carne de frango, para os três estados, mas principalmente Paraná e Santa Catarina, também seria um problema bastante sério. Mas já para os outros, a exportação de carne de frango tem um percentual bastante pequeno. No caso da carne suína, que é o produto menos importante dos três, também em nenhum estado esse percentual se mostra elevado. Então, a questão realmente está concentrada em carne bovina e carne de frango. Tá? Então, eu fiz isso porque, até do ponto de vista de aplicação de políticas, é importante ver qual seria o impacto regional de uma eventual retração das exportações. Bom, e o que aconteceu? Bom, não aconteceu nada, no fundo. Quer dizer, mas eu não vi nenhum registro de reclamação disso na OMC, não sei se... Eu não entrei mais a fundo, mas eu realmente não vi nada registrado, nenhuma reclamação na OMC, lá no Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. Eu acho que o governo, após uma primeira notícia um pouco atabalhoada, talvez, eu acho que o governo teve sucesso na comunicação sobre o evento. Eu acho que o governo buscou o máximo de transparência, convocou os embaixadores, convocou representantes dos órgãos consumidores dos principais países, da Rússia, da China, dos árabes, enfim. E acho que teve sucesso em comunicar o que de fato tinha acontecido. Ou seja, o que aconteceu é que a carne brasileira não é podre. Né? Acho que eles conseguiram comunicar isso. Por que houve corrupção? Aí realmente eu não sei, não vou entrar nesse mérito, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que a Anvisa fiscaliza 24 horas por dia a produção. Você tem fiscal, o fiscal não vai lá de vez em quando, o fiscal fica, eu já visitei frigorífico, o fiscal fica 24 horas, a produção é 24 horas, tem incidente fiscal 24 horas por dia dentro do frigorífico, acompanhando a produção, lá, a refrigeração, congelamento da carne, enfim. Então, o processo em si é bastante rigoroso. Agora, o que há, eu não sei. Então, eu acho que essa questão da estratégia de comunicação foi acertada. Eu acho que o mercado, por ser... é um mercado bastante competitivo, e o fato do Brasil ter uma presença muito grande nesse mercado impediu que houvesse uma retração maior, uma retração mais prolongada, quer dizer,
Nos primeiros dias, alguns países anunciaram, vamos suspender, os navios chegarem, a gente vai barrar e tal, mas foi uma coisa que foi resolvida em poucos dias, né? Eu acho que o fato dos maiores compradores de carne não serem, né, países como França, Estados Unidos, ou Suécia, ou sei lá o quê, também contribuiu para não haver maiores pressões, né? E vamos ver, o que aconteceu? Então, eu fiz aqui esses dados, olha, eu peguei isso ontem, então eu não tive tempo de corrigir de variações sazonais, tá? São dados brutos de exportação dos 3 principais tipos de carne. Esse primeiro gráfico mostra para a gente valor nos últimos 4 anos, são dados mensais. A linha vermelha é carne de frango, que é o principal, a linha azul clara é carne bovina e a linha verde é carne suína. Então, a gente vê que, em termos de tendência, houve um aumento até 2015 e, a partir de 2015, deu uma pequena redução, mas que já vem sendo compensada e, nos últimos meses, já vem havendo um novo aumento das exportações. E o último dado, que é o dado de março, mostra que, apesar de todas as notícias e tal, as exportações de março foram maiores do que em fevereiro. Claro que eu não estou corrigindo por variações sazonais, mas, enfim, mas é uma amostra de que não houve nenhum problema. Mas isso é valor. E o que aconteceu em termos de preço e quantidade? Esse outro gráfico mostra peso, tá? Então, a gente verifica também que, no caso da carne de frango, houve um aumento até 2015 e depois disso teve uma leve tendência de queda até 2016, mas nos últimos meses parece estar havendo de novo um crescimento das exportações de carne e uma coisa semelhante a essa acontecendo com a carne bovina. E os preços, o que aconteceu? Aí o preço é valor dividido por quantidade, tá? É valor médio. A gente vê um aumento de preços, tá? Quer dizer, no caso da carne bovina, houve uma redução, né, até 2015, mais ou menos. Depois disso, houve uma ligeira elevação, e aí está mais ou menos estável, sobe e desce um pouquinho, mas, enfim, os preços estão mais elevados do que estavam há um ano atrás. E no caso da carne suína, os preços aumentaram ainda mais, e da carne de frango também houve um pequeno aumento nos últimos meses. Então, isso mostra que as perspectivas são de que essa crise, eu acho que está, pelo menos esta crise, outras crises certamente sucederão, porque o Brasil é um país que adora gerar crises. Mas essa crise eu acho que está superada, e a gente vai continuar aumentando as exportações de carne, os preços continuam subindo, mas é possível que haja alguma desaceleração nos próximos meses, não se espera que haja uma grande continuidade nessa elevação de preços, mas de toda forma os preços devem continuar elevados, então eu acho que as nossas exportações vão continuar vão continuar crescendo nos próximos meses, ou, enfim, até o ano que vem, talvez. Tá? Então, acho que por essa a gente passou. Ok? Então, meu aspecto é bem mais reduzidinho, mas, enfim, era isso. Obrigado. Obrigado.